Fala pessoal, o vídeo de hoje sobre a empresa Eternit. As ações dela têm o código ETHER3. Essa empresa já foi uma das maiores pagadoras de dividendos da bolsa. Ela era líder de mercado no segmento dela, que é de materiais de construção civil. Tinha balanços sólidos, dava lucro todo ano, endividamento baixo. E mesmo assim, hoje ela está em recuperação judicial. Então eu vou contar a história dela para vocês entenderem como é que isso aconteceu. Vamos começar pela apresentação da empresa. Quem é a Eternit? O que ela faz? Como é que ela ganhava dinheiro? Essa empresa ela foi fundada há mais de 80 anos atrás e ela já tem 50 anos de bolsa. Isso é algo muito raro aqui na Bolsa Brasileira. Poucas empresas têm um histórico assim tão longo. E o carro-chefe dela sempre foi o amianto. A Eternit fazia tanto a mineração quanto a fabricação de produtos como caixa d'água e telhas para telhado à base de fibras de amianto. E qual que é o problema disso? Vocês já devem ter ouvido falar que o amianto ele é danoso para a saúde, principalmente a saúde dos trabalhadores que atuam diariamente em contato com ele. Esse mineral ele pode causar uma doença que chama asbestose, que é o endurecimento do tecido pulmonar, além de que ele é comprovadamente cancerígeno. Então, desde os anos 70, começou um movimento ao redor do mundo de proibição do uso do amianto. E esse movimento ele se intensificou nos anos 90. Vários países da Europa começaram a proibir o uso desse mineral. E a discussão chegou aqui no Brasil, se o governo brasileiro não deveria começar a tomar medidas também para proibir o uso do amianto por aqui. E essas medidas, elas de fato começaram a surgir. No início dos anos 2000, alguns estados aqui do Brasil já estavam publicando leis com restrição ou mesmo proibição do uso do amianto. E como que era o mercado do amianto naquela época? As duas empresas principais que trabalhavam com isso eram a Brasilit e a Eternit, as duas controladas por uma empresa francesa chamada Saint-Gobain. Acontece que a Brasilit ela resolveu que ia sair desse ramo do amianto, então ela vendeu a participação na mina de amianto que ela tinha para a Eternit e em 2001 ela avisou que ia encerrar totalmente a utilização da fibra de amianto. Ela tinha investido numa nova tecnologia de fibras e a partir dali ela ia começar a fabricar as caixas d'água e as telhas com a nova fibra que ela tinha criado. Já a Eternit seguiu um caminho totalmente oposto. Em 2003, aconteceu um fato que, a meu ver, foi o divisor de águas da história da Eternit. A Saint-Gobain, que era a controladora até então, ela anunciou que não ia mais investir em nada que envolvesse amianto. Então, ela vendeu toda a participação dela na empresa e, com isso, a Eternit ficou sem controlador definido. Então, uma pessoa que era um dos maiores acionistas acabou convidando o Lírio Parisotto e o Luiz Barsi para que eles investissem na empresa, se tornassem grandes acionistas também e, com isso, entrassem para o conselho de administração, ajudando a tocar os negócios da empresa dali para frente. Entre 2004 e 2010, as coisas fluíram relativamente calmas para a Eternit. Pouca coisa foi feita em relação ao amianto da parte dela. A conduta da empresa era basicamente defender a substância, tentando convencer o governo e as empresas de que ela era capaz de manusear o amianto de forma segura, adotando práticas que não colocassem os trabalhadores em risco, e assim com a esperança de que as leis que proibissem o uso da substância não continuassem sendo publicadas. A partir de 2010, as coisas começaram a ficar mais complicadas nos bastidores da Eternit. O Barsi e o Parisotto já não estavam se entendendo, eles discordavam sobre muita coisa, não conseguiam entrar em consenso sobre qual rumo a empresa devia tomar. A necessidade de diversificar a receita e deixar de ser tão dependente do amianto já estava óbvia, então a Eternit chegou a fazer alguns outros investimentos, ela investiu numa fábrica de cerâmica, em uma outra fábrica de telhas, mas nada disso se mostrou tão rentável quanto o amianto era. Pouco a pouco, as margens de lucro da empresa foram reduzindo, o que já era esperado que acontecesse. Em 2017 veio o baque mais forte, que foi quando o STF proibiu o uso do amianto no país inteiro. Em 2018, aconteceu a condenação da mineradora da Eternit na Bahia. Ela foi condenada a pagar uma multa por conta de danos ambientais. E nessa mesma época, a empresa já pediu a recuperação judicial. E como que está a Eternit hoje? Esse vídeo está sendo gravado em agosto de 2020. A empresa segue em recuperação judicial, está tentando se reinventar depois da proibição do amianto. Recentemente ela lançou um novo produto que é uma telha fotovoltaica. A proposta dessa telha é ser usada nos telhados, no lugar das placas fotovoltaicas que são usadas para transformar a energia solar em energia elétrica.
Porém, esse produto ele ainda é uma inovação, sem um mercado consumidor muito bem definido, sem escala ainda. Porém, a gente torce para que dê certo, para que a Eternit consiga sair dessa recuperação judicial e não vá à falência. Uma falência é sempre uma perda muito grande, são muitas pessoas demitidas, muitos credores que ficam sem receber. Então, vamos acompanhar a história e ver como é que isso se desenrola. Se você tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal aqui do YouTube e também de seguir a página lá no Instagram. Muito obrigada e até a próxima!